galera, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken e eu estou aqui para ensinar mandarim para você. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você 10 verbos mais usados no mandarim. Os verbos eles são muito importantes porque eles descrevem uma ação. E quando a gente fala em idioma, é imprescindível que a gente saiba exemplificar e falar as ações que a gente quer fazer, não é mesmo? Então, se liga aí que até o final do vídeo você vai aprender 10 verbos mais utilizados. Quais são esses verbos? Começando com o primeiro, que é o verbo shi. Né? O verbo shi é o verbo ser. Né? Então, para você se apresentar para alguém, para você falar a sua profissão, a gente vai utilizar então o verbo shi. Por exemplo, 我是 João, né? Quando você fala 我是 João, eu sou João, né? Então você pode se apresentar utilizando a palavra 是, tá? Segundo exemplo é 他是巴西人. 他是巴西人 significa ele é brasileiro, né? Obviamente você pode falar isso com você mesmo, né? Então você muda o sujeito, né, para a primeira pessoa do singular. Então ficaria 我是巴西人, né? Eu sou brasileiro, ok? E por último nós temos Maria 是老师. Maria 是老师. A Maria é professora. Isso quer dizer o quê? Né? Que a gente pode utilizar o 是 em diversos aspectos. Para você apresentar, né, o seu nome, para você falar a sua nacionalidade e para falar também da sua profissão, se você quiser. Todos eles podem ser utilizados com o verbo 是. Beleza? Bom, o segundo verbo é o verbo 在. O verbo 在 é o verbo estar, né? Então, estar fisicamente em algum lugar é muito importante. Por exemplo, 我在巴西. 我在巴西. Eu estou no Brasil, né? Eu estou no Brasil. 你在哪儿? 你在哪儿? Você está onde? Ou seja, onde você está? Quando você quer perguntar onde está uma certa pessoa, você vai falar essa partícula interrogativa que é 哪儿, significa onde, tá? E depois nós temos 妈妈在咖啡厅. 妈妈在咖啡厅 quer dizer o quê? Que a mamãe, né? A mãe está na cafeteria. 咖啡厅, cafeteria, tá? Então você pode estar falando, né? Em um país, você pode estar perguntando, né? Ou você pode estar utilizando também para algum lugar específico, como padaria, cafeteria, shopping, cinema, etc e tal, tá bom? Bom, depois nós temos a palavra 有, o verbo 有 significa verbo ter, né? Então é muito importante também. Por exemplo, 我有一个弟弟. 我有一个弟弟 quer dizer, eu tenho um irmão mais novo, né? Então eu tenho um irmão mais novo. Depois, 你有车吗? 你有车吗? Você tem carro, né? Você tem carro. 车 é carro, beleza? 你有车吗? Você tem carro. 他有三只狗. 他有三只狗. Ele tem 3 cachorros. Né? Então você percebe aí que você pode utilizar o verbo ter para um membro familiar, né? Você pode usar ele para uma pergunta e você pode usar ele relacionado a algum animal de estimação também, né? Isso tudo a gente pode estar utilizando com o verbo ter. Muito parecido com o português, né? Aquilo que você tem posse, você pode estar utilizando o verbo ter, yo, ok? Bom, depois nós temos o verbo yao, que na minha opinião é um dos mais importantes do mandarim. Por quê? O yao é o verbo querer, né? Então toda necessidade, né? Toda vontade, todo desejo, toda intenção, ela pode ser resumida utilizando o verbo yao, tá? Então, se você quer pedir, né? Fazer um pedido, ou seja, para um garçom, seja para um recepcionista de hotel, enfim, qualquer tipo de serviço você pode estar utilizando o yao. Inclusive, você pode fazer isso também para as pessoas que você conhece, né? Você quer pedir alguma coisa, você usa o yao, tá bom? Então, o yao é um dos mais importantes na minha opinião, tá? Por exemplo, 我要喝水. 我要喝水. Eu quero, né? 我要 喝é beber, shui, água. Eu quero tomar água, eu quero beber água. Então é assim que você pediria então, né, um copo d'água de uma maneira um pouco simples, né? Simples e direta. Eu quero água, né? Eu quero tomar água, ponto, né? Então alguém vai trazer água para você se você falar 我要喝水, ok? Depois nós temos 他要上厕所, uma das palavras mais importantes, né? 他要上厕所, ele 要 quer, 上 a gente usou 上 para alguns lugares, né?
Então, o 厕所 é banheiro, 上厕所 é ir ao banheiro, tá bom? Então, ir ao banheiro. 他要上厕所. Obviamente, você pode estar trocando o sujeito, né? Tô brincando aqui, trocando vários sujeitos para vocês entenderem. Você pode usar para você mesmo. Então, por exemplo, 我要上厕所, né? Então, eu gostaria, eu quero ir ao banheiro, tá? Depois nós temos 我们要学汉语. 我们要学汉语 seria nós queremos 学 aprender 汉语 mandarim, né? Nós queremos aprender mandarim. 我们要学汉语, ok? Então você percebe que a gente pode utilizar para o verbo querer para um objeto, né? Como por exemplo água, né? Água, um pedido ali, né? Você pode fazer o pedido também com yao para ir ao banheiro, né? Ir a algum lugar, né? Ou você pode usar também como uma vontade, né? Um desejo de querer aprender alguma coisa também, né? Então, tudo que você imagina que você pode expressar uma vontade, um desejo, você pode estar utilizando a palavra yao, ok? Bom, depois nós temos a palavra zuo. O zuo é o verbo fazer, né? Então, fazer também é muito utilizado em mandarim. Por exemplo, 你做什么? 你做什么? Você faz, chama é o quê? Então, você faz o quê, né? Então, nesse caso é meio abrangente, né? Tem aquele contexto, obviamente, mas você pode, eu posso estar aqui citando alguns exemplos de tipo assim, o que você está fazendo, né? O que você vai fazer, né? Então, o que você vai fazer agora, né? Se você está com tempo livre, ou eu posso estar perguntando uma profissão, né? O que você faz, né? Então, dependendo do contexto, ele tem esses sentidos diferentes, tá bom? Depois nós temos 我做蛋糕, né? 我做蛋糕, eu faço bolo, né? Eu faço bolo ou eu fiz bolo, também depende do contexto que está sendo a conversa. Então, o Tsudangal, você pode estar dizendo que é uma profissão, né, que você faz bolo, ou você pode estar falando que você está fazendo bolo agora, né? Então, tipo, eu estou fazendo bolo aqui pra gente comer e tal, não necessariamente eu trabalho com isso, tá bom? E depois nós temos 他做饭, né? 他做饭. Ele, no caso ela, né? Ela faz comida, né? Fan significa arroz, literalmente. Mas quando você fala 做饭 é cozinhar, né? Então ela está cozinhando, ela tá preparando algum alimento, é isso que está dizendo, tá bom? Então, o 做 então é fazer. Bom, depois nós temos a palavra 说, né? 说 é falar, né? Que é muito importante também. Então, por exemplo, 我说中文, 我说中文, eu falo mandarim, 我说中文, né? Depois, Felipe 说英语, Felipe 说英语, Felipe fala inglês, né? E 他说西班牙语, 他说西班牙语, ele fala espanhol, tá? Ele fala espanhol. Então, eu peguei aqui 3 exemplos de idioma, né? Mas você pode estar utilizando no sentido de eu estou falando com você, né? Eu falei com fulano de tal. Nesse sentido também, ele funciona muito bem, tá bom? Depois nós temos a palavra kan, que é muito importante também. O kan é toda ação que você pode utilizar com os olhos. Então, pode ser ler, pode ser ver, pode ser assistir, pode ser observar, né? Pode ser visitar, né? Então, eu vou visitar a minha tia, né? Então, você pode usar o can também, tá bom? Então, toda ação que é utilizada com os olhos, a gente expressa em mandarim com esse único verbo, né? Em português nós temos vários verbos que eles são divididos, né? Especificamente para cada ação, né? Mas no mandarim a gente tem apenas um só, que a gente utiliza para todas essas situações que eu acabei de citar para você, tá bom? Então o can ele é muito versátil, então por isso é muito importante você saber. Então, por exemplo, 我看电视, né? 我看电视, eu assisto TV, né? 电视 é TV, então eu assisto TV, 我看电视, tá? Então, nesse caso, é assistir. Depois nós temos 我看书, 我看书, 书 significa livro, e ficaria eu vejo livro, né? Eu leio o livro, né? Então você percebe que é uma ação com os olhos também, e aí de assistir ele se transformou para ler, né? Dependendo do contexto. E depois nós temos 我看奶奶, 我看奶奶, né? 奶奶é avó, né? Então, a vovozinha, 我看奶奶, seria eu visito a minha avó, né? Eu vou visitar a minha avó, tá bom? Então você percebe que eu vou ver minha avó, né? A gente fala isso em português também. Quando que você me vê, né? Tô indo te ver. Eu vou ver minha avó no final de semana, né? Então, nesse sentido também, a gente pode utilizar o can. Então, o can é um dos mais versáteis, né? Versáteis e é muito importante você saber, tá bom? Bom,
pode faltar, né? Seria o ai, né? Ai significa amar, então é o verbo amar. Ou ele pode significar amor também, tá? Mas hoje eu vou trazer aqui para você no sentido de verbo, tá? Então, por exemplo, uma das frases, né, mais importantes, né, que para mostrar o afeto seria 我爱你, eu te amo, né? Então, ao pé da letra seria eu amo você, né? Eu ai, amar, ni você, 我爱你, eu amo você, né? Então eu te amo. 我爱巧克力, né? 我爱巧克力.巧克力, quando você olha, né, a forma como ela é escrita, fica meio esquisita, você não sabe o que é direito. Porém, se você lê ela em voz alta, você acaba percebendo que ele se assemelha um pouquinho, né, com esse alimento, alimento em inglês, né? Chocolate, chocolate é chocolate, tá? 我爱巧克力, eu amo chocolate, tá bom? E depois, 我爱睡觉, né? 我爱睡觉, 睡觉é dormir, eu amo dormir, tá? Então você percebe que o ai pode ser utilizado, né, como um exemplo para você amar alguém, uma pessoa, né? Você pode falar 我爱巧克力, que seria eu amo chocolate. Então pode ser um objeto ou uma comida, né? Uma coisa que você gosta muito, por exemplo, chocolate, como eu falei aqui para você. E pode ser 我爱睡觉, que 睡觉 é uma ação que é dormir. Então você pode também descrever, né, o que você ama fazer, tá? Então você percebe que o ai ele não se limita apenas em pessoas ou se limita em objetos, né? Mas ele abrange também também ações, né? Como dormir, por exemplo, tá bom? Se você está aí este vídeo, então comenta aqui o que você mais ai desse vídeo e não se esqueça de inscrever no nosso canal aqui, que toda semana tem vídeo novo, beleza? Bom, continuando, nós temos então o verbo to, tá? O verbo to é o verbo ir, né? Então, você vai para algum lugar, é muito importante que você use o to. Por exemplo, 他去中国, 他去中国, 中国é China, então 他去 ele vai, né? Então ele vai à China, tá? Depois nós temos 你去哪儿? 你去哪儿? Você vai aonde? Aonde você vai? Né? 你去哪儿? Ok? E por último, 妈妈去面包店. 妈妈去面包店. A mamãe vai, né, ou foi para a padaria, né? 面包 é pão, tiene loja. Uma loja que vende pão é padaria, tá? Então é muito lógico isso em mandarim, né? Então, 妈妈去面包店, tá? A mamãe foi para a padaria, tá? 去, então, é muito importante. Lembrando que a leitura dele é um pouco esquisito, né? O que ele é assoprado. E esse o ali, na verdade, é o som de u, né? Então, ti mais u fica chu, tá? Tem que fazer o biquinho, porque sem o biquinho ele não sai, tá bom? O som não sai, então tem que fazer o biquinho, tá bom? Bom, depois nós temos a palavra, o verbo tchau, né? O tchau é o verbo chamar, né? E aí ele pode ter dois significados aqui, né? Ele pode ser chamar para nome, né? A gente utiliza muito para apresentação, para apresentar outra pessoa, né? Para perguntar o nome do outro, né? Ou a gente pode utilizar também literalmente como chamar alguém, né? Ah, vai chamar sua mãe, ah, vai chamar lá o seu pai, chama alguém, né? Então esse chamar ele tem esse sentido também, tá? Como em português, né? Então nós temos aqui, ó, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Então você chama qual nome? Essa seria a tradução literal, né? Mas a tradução adaptada seria você. Qual é o seu nome, né? Seria qual é o seu nome? 你叫什么名字? Você chama qual nome, tá bom? Depois nós temos 我叫 Bruno, né? 我叫 Bruno, eu me chamo Bruno, né? Então você basta colocar 我叫 e o seu nome, tá? E aí depois nós temos 去吧, quer dizer, 去叫爸爸, 去叫爸爸, né? Vai chamar o pai, vai chamar papai, né? Então é como se você estivesse falando para uma criança chamar o pai dele. Você fala 去叫爸爸, né? 去叫爸爸, vai chamar seu pai, né? Vai chamar o pai, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desses 10 verbos que eu apresentei aqui para você, né? Porque verbo realmente é muito importante para você expressar. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar vendo e respondendo, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. 谢谢你，再见。